Boa noite, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso 8º episódio do Papirocast. Estamos aqui mais uma vez com muito orgulho para poder bater aquele papo descontraído, leve e motivacional para os senhores que estão estudando. Estou aqui eu, Fernanda Santana, sou host aqui do Papirocast e membros do Irmãos Polícia e com muito orgulho policial militar do Distrito Federal. Estou aqui ao lado do meu irmão, James. Pois é aí, galera, beleza? Eu sou o James, atualmente policial militar, sou host aqui do Papirocast e hoje a gente vai trocar ideia com mais um aluno nosso aprovado em concurso policial e hoje os senhores saberão como é que foi a jornada dele, como é que foi o Papiro, a gente vai trocar uma ideia. E quem tá aí, Fê? Apresenta. Excelente, estamos aqui, né, com o José Davi, José, Zé, É isso. do jeito que a gente quiser chamar e ele quiser ouvir. Estamos aqui com o José Davi, que é aprovado na Polícia Militar do Rio Grande do Sul. Mato Grosso do Sul. Bateu as 10 A gente vezes. bateu 52. Não foi nem Mato Grosso do Sul, É, nem Mato Grosso. Foi Rio Grande do Sul. Mas enfim, vai que também, né? Pode ser, né? Pode ser. Estamos aqui, ele é aprovado na Polícia Militar do Mato Grosso do Sul. Correto, isso mesmo. Excelente. Então, seja muito bem-vindo. Eu agradeço aí você ter aceito o nosso convite para bater esse papo aqui conosco. E vamos começar já aqui para quebrar esse gelo. Primeiramente, como que você começou a estudar para concurso? A gente sempre começa com essa pergunta, né? Foi influência de família? Foi um sonho desde criança? Se apresente aí, vamos começar com essa Vamos lá. pergunta. Antes de tudo, eu quero agradecer o convite, né? A gente que estuda, com certeza, imagina estar aqui um momento, né? Então, é gratificante demais estar aqui hoje, poder falar um pouquinho, né? Desde muito cedo, eu sempre tive a vontade de ser policial, né? Desde muito novo, assim. E aí, eu sempre escutava que, você quer ser policial? Estuda muito. Estuda pra caramba. Faz direito primeiro. Escutei muito isso, né? E aí eu comecei vendo algumas pessoas que estudavam, que conseguiam aprovação, mas sem estudar assim, com presencial, nessa ideia, né? E aí, num certo momento, eu comecei vou estudar. Só que aí foi uma palavra que depois eu entendi o significado que eu fazia, que era o quê? A torologia. A torologia, exatamente. Famosa. Torologia. Muito comum. Nossa, eu era a própria torologia. E aí fui da minha forma ali, os meios que eu tinha, isso há uns 2 anos atrás. Você está com quantos anos? Hoje eu tenho 25 anos. 25 anos. 25 anos. E aí lá para os meus 22, para quase 23, eu comecei, né? Realmente estudar nessa torologia. E aí, desde muito novo eu tive esse sonho, eu tinha essa vontade, só que não tinha um acompanhamento, não tinha nada, né? E eu sempre continuei a estudar dessa forma. E você, nessa época que você começou a estudar, você tinha um cursinho? Ou foi igual a das antigas? Das antigas era o seguinte, você arrumava um HD de 1 tera, aí tinha um brother papirão, o cara que passava em O tudo, material. aí você falava, irmão, vou levar meu HD aí, tem uma hora de passar uns materiais pra mim? Aí tu ia lá, o bicho passava 3 tipos de cursinho de videoaula, PDF, doutrina em PDF, meu irmão, uma caralhada de coisa, aí tu, tinha o material lá, aí o que você fazia? Torologia, filho. Quer ser polícia? Deixa eu ver o que eu tenho que estudar e tu fazia isso. Ou tu já não, vou contratar um cursinho. Não, assim, eu recebi muito conteúdo. Tinha um camarada meu que é nessa situação aí. Aí ele me mandou uma porrada de conteúdo. Aí eu fui, coloquei tudo, juntei, ajustei com alguma coisa ali, peguei uma assinatura de um cursinho. Só que aí era a torologia no seguinte fato. Hoje eu vou ver direito penal. Sem um planejamento, né? O que dava na cabeça na hora. Amanhã constitucional, amanhã processo. E assim E uma foi. matéria por dia. Uma matéria por dia. Vi assim, vamos supor, 4 aulas de videoaula de concurso de pessoas. E aí, 4 horas de direito penal full time. E era assim no começo. Só para eu entender, ali você, para quem não sabe, né? Eu sei porque a gente conversou aqui antes de iniciar o Papirocast. Ele é do militar, Exército, ele é isso. militar do Exército, né? Então você já
essa sua vontade de ser policial, ela veio quando você ingressou no exército ou isso é antes mesmo do exército? Ou você tem Não. algum familiar da Uhum. área policial? Como Na é que é minha isso? família, nada de polícia. Nada, nada. Nada de polícia. É uma Será o vontade primeiro. mesmo, isso, seria o primeiro, Igual né? a mim. Vontade desde muito cedo, né? Ah, Só que quando eu fiz 18 anos, eu tive a oportunidade, serviço militar obrigatório. Vou ter um contato com o militarismo. E aí, antes de ser policial, decidi servir. Decidi, fiquei por lá, tô por lá um tempo ainda vou ficar um pouquinho lá ainda, né? Mas, assim, eu acho que sendo militar já só aflorou ainda mais querer ser policial, né? essa Essa vontade que eu vontade. já tinha desde cedo. Pegando É, isso aí, te fazer uma pergunta, José. Tu que tá lá dentro, tu é militar, Sim. né? Militar. Mas não é atividade policial de ostensiva, né? Uhum. Atividade policial ostensiva não é, né? Qual é a visão que você tem da polícia? Você sendo militar, tem contato com armamento, tem Uhum. contato com técnicas e táticas de guerra, enfim, Uhum. nesse sentido. Qual que é a visão que tu tem da polícia, de ser policial, no caso, policial militar? Assim, Você acha que é muito é um, diferente? Ou você, pô, sei lá, qual a visão no geral mesmo que tu tem? assim, é uma vertente muito um pouco diferente, porque a gente lá é bem Caxias, É, né? Então tem umas coisas que eu vejo que acontecem na polícia que, assim, eu digo padrão. né? É bem diferente. Lá é bem mais Caxias. Caxias, o nego fala que é Isso, pra pra quem não galera entender. entende, Fala aí, que Caxias é uma mais raiz, que é que vai mais a bom? fundo, que cobra mais, Aham. né? Então isso é ser Caxias, ser O, mais Caxias. eu já escutei falar isso. Aí, uma vez eu ouvi a explicação de um colega que na época ele era oficial temporário, né, do EB. Uhum, E faz sentido. sim. Por mais que a polícia militar ela seja militarizada, ela é uma instituição militar que está em contato diário com o civil. Ou seja, Isso. a polícia militar, ela tá todo dia na rua. Eu estou em contato com o cidadão, estou em contato com as outras pessoas em outras instituições que não são militares. E, em regra, as Forças Armadas, ela é aquartelada full. Full Ou time. seja, você tá ali dentro num ambiente 100% militar, então o militarismo ali vai ser o quê? Mais Mais Caxias, mais Caxias. rigoroso mais mesmo. rigoroso. Isso. Diferente da polícia militar, né? Que tá na rua. As Forças Armadas em si, elas não sendo empregadas, elas estão internamente. Isso. Então, pelo fato delas estarem aquarteladas, é nesse Caxias que a gente pode dizer que é Aham. bem mais a fundo do que nas outras forças militares Aí, estaduais. aí, por mais que você sabia disso, aí tua visão da polícia fala, pô, eu quero mesmo aquele estereótipo de polícia, tá na rua, prender ladrão, enfim, investigar. Era essa ideia que você tinha de ser Assim, polícia? sempre foi, né? Desde cedo. E aí, o que que eu pensei? Cara, alguns amigos meus falavam, ó, você que tem um sonho de ser polícia, se for pra lá, a pegada é mais embaixo. E aí eu fui, e aí eu acho que hoje, né, quando eu for pra polícia, eu não vou sentir tanta pressão, porque uma coisa, camarada, vindo paisano Exato. Eu e, é, cheguei e lá paisana toda. chegar Ó, dentro do curso de formação, por exemplo, paisano, né, é o primeiro contato dele com o militarismo. No meu caso, já vai ser eu já tenho aquele contato, né, é, então não vai ser do zero. e isso também pode ser uma faca de dois gumes. O seguinte, eu paisanão full, no igual eu te disse, não tinha ninguém na minha família que era Uhum, policial, nem militar, nem nada. E eu cheguei lá com o mesmo sonho que você tem, que você tinha, que tem, né, que uhum, tá em busca, de ser policial. Era a realização da minha vida. O que eu mais queria na vida era me tornar policial. Então, quando eu nunca esqueço, o primeiro dia que eu fui me apresentar no curso de formação, eu rompendo a guarda lá, entrando de fantasminha, camisa branca, calça jeans, tênis preto. Eu olhava aquilo ali e falei, meu irmão, pronto, zerei a vida. Isso aqui pra mim vai ser a melhor coisa do era mundo. isso que eu queria. Era o que eu queria, então, bicho, pode fazer o que quiser. Aí tu pensa que o curso de formação tu vai pesquisar, paizão, não? Tu pensa que é um curso de patamo, de choque, da porra toda, que vão te Aham. dar tapa na cara. A porra, você fala, foda-se, eu tô vibrando, é isso que eu quero. Então É você o que vai eu com sempre muita sonhei, né? vontade, porque o paisano, tô realizando um sonho de vida. Então você ia com muita vontade. E tem o outro lado, de repente, o cara que já é milica há um tempo, no seu caso, Uhum. que já entrou ali, foi recruta, foi subindo, ficou os 8 anos, ou já um tempão lá nas Forças Armadas, aí chega para um curso de formação, às vezes de 7 meses, 8 meses,
Aí você fala, porra, já tô de sacão, vou passar por essa porra tudo de novo. Aí às vezes o cara fica de sacão, fica, ah, não, mano, eu já conheço essa porra toda aqui, já sei como é que é. Então, tem que entender, essa, tem Eu lembro isso, que né? no meu pelotão, no meu pelotão do curso de formação, acho que tinha oito ex-militares ali, Das Forças Armadas, das né? forças, né? Aí era um misto, tinha uns que estavam vibrando, tinha outros que estavam sofrendo todos os dias, estavam só sobrevivendo, meu Deus. Só sangrando, É, agonizando. aí tinha outros que vibravam, assim, era um misto ali. Uhum. Mas você contando aí de você chegando se apresentando lá para o curso de formação, eu lembrei, olhando Ei. para José, ele chegou para o curso de formação desse jeito que você está, com bigode. Nossa. Por quê? Né? A doutrina, assim, permite Uhum. que você use bigode. Mas um curso de formação, Não, né? É um sim. pouco diferente. Chega James lá De De bigode. de bigodão. E É, era uma achando Meio que já homenagem. era. Não, mas calma, era uma homenagem que ele estava fazendo pro meu pai, porque meu pai usava bigode, meu pai tinha falecido há algum pouco tempo, Uhum. e aí ele foi pro curso de formação em homenagem ao meu pai. Imagina, De com bigode. informação de No bigode. Deu primeiro certo? dia do curso. Ah, foi, deu certinho. Deu Eu imagino o muito que certo. deve ter acontecido. E é aquele mexicano, o xerife que tava quase aqui escorrendo. Mas enfim. Chegue Cara, lá assim também. Banquinha tá falando, já é milicão aqui. Eu vou saber como malandro. chegar, né, gente? Já vai chegar no sapatinho. Mas Muito enfim, bom. então, era isso. Eu conto desses dois lados, né? De Uhum, quem sim. é paisano e realizando o sonho de vida. No teu caso, tu também sempre teve essa vontade, vai Sim. chegar lá vibrando, sem a menor dúvida. Não, Também. a gente tá de fora, imagina outras pessoas já fazendo o curso ou ingressando, a gente fala, caramba, é isso que eu É quero. isso que eu quero. É isso que eu quero. Agora, voltando ali para a parte do papiro que você falou, né? Que você não tinha muito uma estratégia, ia na torologia, que era seu Uhum. método de estudos, era a Isso. torologia. Isso foi há 2 anos. Isso foi há você 2 disse. anos. 2 Beleza, anos. aí você ficou quanto tempo estudando dessa forma, assim? Então, olha como é que é as coisas. Hoje eu tenho, vamos dizer que 2 anos de estudo, só que correto 1 ano, né? Então foi 1 ano nessa torologia, né? O material que eu tinha, da forma que eu tinha, com o que eu queria estudar no dia, enfim. E aí, aí fez isso 1 ano, né? Hoje tá com essa média desse ano, tá completando agora os 2 anos. E aí, 1 ano atrás, que foi mais ou menos quando surgiu a consultoria, né? E aí, PM Goiás, aí eu falei, cara, eu vi algumas pessoas falando, você tem que ter uma estratégia. Se você continuar desse jeito, não vai dar certo, vai demorar mais, pode até dar certo, mas vai, né? Aí, o que eu pensei? Eu falei, cara, quando eu vi que eu tava estudando errado, eu falei, é por isso que as pessoas falam que demora. Porque Exato. às vezes não sabem estudar da forma correta, né? Isso, eu concordo muito com isso. Mas esse seu estudo de torologia aí, não que ele tenha sido em vão, muito Uhum. pelo contrário, Não, afinal de sim. contas você estudou, você consegue pegar uma base ali nas matérias, no conteúdo em si. Mas o negócio é porque quando a gente não tem essa estratégia bem definida, como você falou, você estudava o que você queria. Aí muitas matérias você deixava de lado, ou então Isso. você deixava de revisitar a matéria, que é a Isso. nossa revisão, Uhum. famosa revisão. Então, você podia até ter ido super bem na matéria naquele dia, mas sabe-se lá quando que você ia ver de novo aquela matéria, e quando você fosse revisitar lá na frente, você ia, caralho, não lembro de mais Eu nada. já vi isso aqui, mas eu não sei o conteúdo. Exatamente. Então, quando a gente fala de estratégia, de planejamento, é Uhum. justamente para a matéria sempre estar fresca na sua cabeça e você não cair no dia da prova lá naquele famoso branco. Meu Deus, isso que você Uhum. falou. Eu já vi isso aqui, mas não lembro. Não lembro. É Isso. justamente para evitar isso. Uhum. Aí, massa, você conheceu a gente ali, o que foi? Porque a gente... Abril, maio, Cara, alguma então coisa você assim. é do comecinho de quando a gente começou Irmãos Polícia. Isso. Que a gente começou Irmãos Polícia dia 14 de abril, Eu só não fui pra aquele encontro que vocês fizeram presencial. porque eu tava de serviço no dia. Teve alguma situação. Eu tava em alguma situação. E aí eu não consegui ir, mas eu sou desde o começo. Lá, aquela primeira live que vocês fizeram lá. Caramba, que massa. Para quem desde- não sabe, né, a gente fez aí alguns encontros presenciais que foram bem legais. O A próximo imersão, né? é a imersão. O Uhum. próximo você vai estar lá, mas vai estar lá no palco, né? Motivando os motivando. outros, contando a Excelente. sua história, Se para Deus as pessoas verem, né, a quiser. materialização. Não só eu e muitas pessoas que estão aí do outro lado. Amém, amém. Né?
Beleza, aí você conheceu a gente, o que que mudou ali dos seus estudos, assim, o divisor de água, o que que você achou que, quando você começou a aplicar o método Irmãos Polícia ali, que você viu, caramba, que diferença que teve aqui nos meus estudos para como era antes e como tá agora? Muita coisa me ajudou depois que eu comecei a estudar com a consultoria, porque, igual deu exemplo, eu vi uma matéria aqui hoje, né? E aí não tinha método de revisão. Não tinha método de revisão, então eu não sabia como que eu ia ver de novo aquela matéria, né? E isso, daí assim, eu não massificava conteúdo. Um ponto é esse. Um outro ponto pra mim que é o estudo não ser pesado. Porque eu ficava 3 horas assistindo videoaula. Era assim, ou lendo alguma coisa ali. Quando eu tava pescando, né? Me sentia cansado, coluna, postura. E aí eu fui vendo, pô, 90 minutos só disso. Pô, eu ficava 3 horas na frente assistindo uma videoaula. E aí eu comecei progressivamente, né, ali. Ah, No começo, 1 horinha por dia, 2 no máximo, né? ah. E aí eu fui vendo que pô, tô conseguindo. Aí fui fazendo questão, via a média de questão ali, o percentual aumentando, Evoluindo, né? né? Tinha coisa que eu bati o olho e já sabia. Aí eu falei, cara, isso aqui faz diferença, É a né? famosa sensação de progresso De que a gente progresso. sempre fala, É o que é o progresso. que motiva os estudos, Motiva né? muito. Eu lembro até hoje um dia, eu acho que foi quando eu terminei a primeira rota, né? Porque quando eu comecei foi PM Goiás, né? E aí, quando eu terminei a primeira rota, que na outra semana tinha algumas atividades da rota 1, eu fiz assim, sem peso na consciência. Eu falei, caramba, é isso. Tá É isso, funcionando. tá funcionando, tá fluindo. O papiro. Cara, deixa eu só Aham. perguntar, você vai perguntar Não, sobre não, isso, que pode eu falar, vou pode falar. mudar um pouquinho do Pode assunto, falar. porque você é militar do Exército. Sim. Eu sei que a carga horária de trabalho de vocês não é das mais leves. Não. Como que você fazia para conciliar estudo e trabalho? Porque muitas pessoas que assistem a gente dão essa desculpa, eu não consigo estudar porque eu trabalho, porque desculpa assim que eu digo, Ah, mano, é uma Uhum. mano, desculpa, querendo ou é não. desculpa. Eu falo assim, é desculpa. Eu não tô julgando a pessoa, mas é desculpa. Por quê? Teve exemplos aqui, a gente já teve outros alunos, outras pessoas aqui, que tiveram dificuldades também. E eu não falo desculpa acusando, às vezes a gente mesmo quer essa desculpa. Mas quando você tem vontade, quando você quer de verdade, quando você inicia e continua, você vê, bicho, que você consegue arrumar em tudo. Você é um exemplo, Fê. É. A Fê tinha 3, 4 empregos, estudava, começou a estudar pós-edital, tal, foi aprovada na PRF. Então, quando você quer mesmo, você arruma, pô. Então, entendeu? Então, a desculpa ali no primeiro momento não é de uma maneira pejorativa, né? Para Exato. ser a Sim. coisa. Pô, é só acreditar, querer. É uma coisa que eu perguntar era isso. Você já estudava, tinha um Sim. tempo, né? Vou deixar tu concluir, mas estudava tinha um tempo. Isso. Tava ali, não desmotivou, decidiu ter uma consultoria para fazer o estudo correto. Isso. E, no caso, escolheu a gente. E continuou, né? Aplicou aquilo. Eu perdi o fio da meada. Não, Não sei o que eu queria te não, perguntar, não. é só para. Eu acho que você Eu ia perdi. reafirmar. Eu vou lembrar e vou te perguntar. É Eu a minha. cortei ela e me cortei. Mas então, como é que você fazia para conciliar essa sua jornada de trabalho com o estudo? Como Uhum. que era isso aí? Assim, Como que era, não, como que como é que é ainda, né? ainda, Porque como que é ainda. ele está abrindo uma exceção dos estudos dele Justamente. para estar aqui hoje, porque Justamente. ele está ainda no papiro. Isso. Assim, uma outra vertente é a seguinte: a gente, quando é militar, a gente automaticamente cria uma disciplina. Cara, isso Cria eu uma acho muito disciplina. foda do militarismo. Cara, Muito uma foda, é disciplina massa. assim que a gente é com horário, né? Hoje o meu atraso foi uma exceção, Hierarquia, disciplina. né? Mas assim, o que aconteceu? Inclusive, eu trabalhava com 2 tenentes, na época eu era soldado, eu trabalhava com 2 tenentes do concurso de vocês. Nossa. E aí eles fizeram, né, o concurso de 2018, passaram, né? Qual o nome? Qual o nome? Gama? Não. O nome de guerra deles Amon mudou da Gama. PM do EB pra Não lembra, PM. não? Pô, tem Não. dois. Tem Um Davidson. eu sei que ele Tem o Ferreira também, né? Que era. Ferreira. Ah, não, ele era Ferreira quando ele trabalhava com Paulo. Eu não sei eu como não vou era. lembrar o nome deles. Mas É aí o Ferreira, o Davidson. eu era soldado na época e eu observava eles. Um deles ficava no quartel pra estudar. Abria mão de ir pra casa. No quartel a gente tem alojamento, né? E ele abria mão de estudar, de ir pra casa pra poder estudar no quartel, né? E aí, eu soldado, saía de serviço, via ele lá estudando e tal. 2018, passou.
a bola foi girando, o mundo, as coisas foram acontecendo. E aí eu peguei e falei, cara, eu vou tentar fazer isso. E aí durante um tempo, eu fiquei no quartel, acho que foi uns 3 meses. Sim, full time, não full time, mas de segunda a sexta. Aí eu ficava no quartel, acordava no quartel 4h55, dentro do quartel eu acordava 4h55, começava a estudar de 5h30 até 6h30. Aí essa 1 hora era aquela revisão do dia anterior, né? Excelente. Fechou. Aí 11 horas começava, 11h30 começava o horário de almoço. Aí ia todo mundo almoçar logo pra tirar um cochilo, né? Dar aquela tora, dar aquela revigorada. Tora tática. É. Ou se não, ia pra academia, enfim. Só que a gente já tinha de 8 às 9h30 pra fazer atividade física. Eu já matava minha atividade física ali, né? Então era importante também, né? E aí eu pegava de 11 horas até 12h30 e já era 1h30 de papiro. E aí Excelente. pegava e almoçava outra meia hora ali e ia trabalhar. E trabalhava à tarde. À noite, 5 horas, todo mundo vazava do quartel. Aí, quartel aquele silêncio. Papirava até 11 horas da noite. Né? Caramba. Só que assim, exceções, missão, serviço, até hoje, né, acontece. Mas foi assim e ainda é assim, da forma que tem, né? Porque eu imagino que, tipo assim, é meu sonho. É meu sonho. Isso aqui, pô, é melhor eu estar aqui conversando na mesa, gastar mais tempo de almoço ou estar agregando pro meu sonho, né? Algumas pessoas que andam comigo, e no começo não entendiam, né? Achavam, pô, não quer almoçar com a gente. Vamos almoçar ali, vamos almoçar fora. Tem muito isso no quartel, né? Eu, cara, não vou, tenho que papirar. E aí o pessoal ficou assim, mas depois eles viram que faz sentido. E aí 2 amigos meus, né? Um chegou na minha sala um dia, fora pós-expediente, eu papirando. Chegou outro dia, eu papirando. No terceiro dia ele chegou, velho, que é isso? Falei, cara, é meu sonho. Hoje em dia ele papira também. Olha aí, Como ainda é arrastando a que é aquela galera. lá? As palavras convencem, o exemplo É, arrasta. a palavra convence o exemplo pra raça, né? Entendeu? Então é isso. E é uma coisa que eu sempre comento, o papiro, velho, é muito engraçado. A galera que Olha, usa... James, toda Eu arrepiada. arrepio porque eu acredito de verdade nessa porra. O papiro, ele no começo, ele exige muita Muito. disciplina, exige muita dedicação no primeiro momento. Uhum. Porque você vai mudar a sua rotina, pô. Isso. Você tinha uma rotina, às vezes, de torar ali na hora do almoço, pra tu quebrar aquela rotina e falar, em vez de torar e estudar, ou a pessoa que trabalha, em vez de descansar um momento e papirar, aquele primeiro momento vai te exigir muita Muito, dedicação, muito. pô, muita disciplina. Mas depois que você supera esse primeiro período, esse primeiro esforço, o papiro, ele vira uma parada prazerosa, pô. Isso. É igual você falou, é teu sonho. É o Era sonho teu que tá em sonho. jogo. Quando tu olhava assim, bicho, eu quero é que chegue a hora logo do meu papiro, eu quero desenrolar isso aqui pra eu estudar. Entendeu? E as pessoas não entendem, só ficam naquele foco ali da Isso. dificuldade, que tem que ter muita disciplina, que vai ser cansativo e tal. Mano, não vai ser, velho. Depois de um tempo, depois que você agrega na sua rotina, depois que você acostuma no seu dia a dia, o papiro vai ser mais uma atividade que vai, quando você abrir o olho, você já tá lá com o seu material aberto, sentado estudando, pô. Fica agoniado quando não consegue, né? No começo dói até fisicamente. Exato. Parece que a cadeira tem espinho. né? A Tipo, coluna, que né? é isso? E você levanta cedo, tá? Mas aí com o tempo, já é no automático, né? Com o tempo tá igual você fala, tá numa fila, tá fazendo uma Já. questão, tá fazendo alguma coisa. Ontem mesmo, eu tava numa missão de aplicação de tiro, né? Aplicando tiro do soldado efetivo variável, que é aquele que incorpora, né? Do Bom. serviço militar obrigatório. Soldado o quê? A gente chama de efetivo variável, né? Ah, O efetivo famoso recruta. variável. Ah, tá. Isso. E aí a gente foi aplicar o tiro deles. Teve 1 hora de intervalo, né? E foi essa 1 hora, eu vi uma matéria ali da Não, rota, você né? tá demais. Então, assim, eu Muito penso bom. que tem que ser assim. E eu te pergunto, essa 1 hora foi exaustiva pra você? Hoje Ou em teve uma dia, sensação de alívio, de De missão tranquilidade, cumprida. missão cumprida? de missão cumprida e de caramba, tô bem, né? Porque quando você entra no ritmo, se você não faz aquilo, um dia você fica, caramba, não consegui estudar. Não consegui estudar. E aí ontem eu não fiquei com essa sensação, né? Hoje em dia já tá na massa. Tá na massa já. Tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. E não é pesado. Então, se tiver um dia que eu tô mais tranquilo ali, eu fico mais tranquilo porque eu sei que eu vou conseguir papirar em paz, né?
vai ter um tempo maior ali. Então, quando eu cheguei nesse nível, eu falei, agora eu já me adaptei à rotina. Muito Muito bom. bom. E você disse que primeiro você começou a estudar ali sozinho, né? Isso. Não tinha nenhum amigo conhecido, ninguém que estava estudando contigo Eu ali. tinha um amigo que ele fez o concurso de 2018, né, da PMDF, ele passou. E aí, depois fez o da PRF, passou também. Só que ele me pagou alguns bizus assim, ó, Davi, não fica nessa de uma matéria por dia só. Tenta procurar uma consultoria, organiza teus estudos, desse jeito vai demorar mais. E eu comecei a pesquisar, e foi, né? Não, mas eu tô te perguntando isso porque a gente sempre fala também a importância do ambiente, né? Que você está inserido Isso. ali quando você está estudando ou quando você quer focar em algo, seja lá o que for. Mas aqui no nosso contexto são os estudos. Quando você quer estudar, é muito importante você estar ali num ambiente que tenham pessoas que Sim, estejam querendo o mesmo que você. isso. Justamente por essas coisas que acontecem aí, que você estava falando, o colega de trabalho chama para ir almoçar, chama para sair, chama para aquilo outro. E às vezes as pessoas ao redor, e isso é uma coisa que o James fala muito, não é que o teu brother queira o seu mal, não Não, quer que você jamais. estude, é porque, porra, a realidade dele é outra. Isso. E aí ele gosta de tu e quer que você esteja junto com ele. Sim. Aí você tem que ser um pouco mais incisivo com o seu colega, dizendo, pô, brother, não, minha realidade é outra, e ele vai entendendo, ou foi o que você fez, você arrastou algumas pessoas para estudar com você. Quando você chamou essas pessoas aí, que eles foram estudar contigo, você acha que esse sistema de ter um canga ali de estudo, ou uma pessoa que está ali estudando, influencia ou não Muito. no estudo? Na minha opinião, influencia muito. Porque aquele ditado que dizem que você é o reflexo das 5 pessoas que andam, Uhum. isso faz muito sentido pra mim, né? Porque automaticamente puxa. Uhum. Caramba, tem dia que você não quer. Tem dia que você não quer de jeito nenhum estudar. Mas pela disciplina da outra pessoa, pelo fato de você estar junto com ela, você, pô, eu vou deixar ela sozinha? Não. Exato. Hoje tem dia que não é por mim, é por você, vamos, Ou né? então tem até aquela competiçãozinha saudável, né? Tipo, Isso. porra, fulano, porra, já fez 50 questões. Não, calma aí, eu É, vou fazer 51. é, Porque tem isso, essa muito. competiçãozinha saudável. Então é muito importante essa parceria no estudo, né? Isso. Beleza, então agora vamos continuar. Quando você falou que começou a estudar com a gente para PMGO. Isso. Aí você estava se sentindo bem preparado para essa prova? Como é que foi? E a sua Assim, preparação para esse concurso específico? foi a minha primeira prova estudando da forma correta. E Antes disso, você tinha feito o quê? Quais provas? não, antes disso, Ou não antes, tinha feito? não, antes disso, salvo me engano, não, não tinha Só feito estava prova. estudando mesmo. Não. Só que eu também fiz duas sequências, que foi a PMGO e a penal. Teve a penal Polícia que foi a Penal. diferença de uma Sim. semana, né? Aí eu fiz essa. PPDF. Isso, PPDF. Sim. Aí eu fiz as duas, né? Só que PM Goiás, que eu tava estudando, foi a primeira prova que eu estudei da forma correta. Só que tinha alguns bizus que eu não tinha. Exemplo, estratégia de prova, né? Uhum. Pô, você testar o seu tempo numa prova, né? Então, quando chegou um nível da prova ali, eu já tava exausto, né? Eu não tinha um bizu de ter feito outras provas de redação também, redação. Uhum. Eu não lembro minha pontuação exata, assim, na PM Goiás. Mas o meu erro foi esse, não ter estratégia de prova, não saber, né? Eu comento muito aqui, sempre que a gente troca uma ideia com a galera, é o seguinte, que passar em concurso você tem um fator principal, que a Fernanda até comentou aqui. O principal é você estudar, pô. Estudar é o principal para você ser aprovado. Sim. Obviamente, eu acredito que existe um método correto de estudo. Eu acredito que tem um jeito certo de estudar. Mas o cara que estuda, na época lá que você começou, você estava estudando, pô. Sim. Quer queira, quer não, você estava estudando. Se era uma matéria por dia ou não, você estava estudando. Então, o principal é isso. Depois que você faz o principal, você começa a somar os detalhes, pô. E os detalhes, ele vai aumentar a tua performance. Ele vai aumentar a tua chance de aprovação no dia da prova. E um desses detalhes, depois que você tá papirando, é a estratégia de prova. Isso. Tem uma galera, pô, eu já vi moleque demais até no meu concurso, moleque sinistro, tava voando, estudando pra caramba, tava indo muito bem, só que não teve uma estratégia de prova, não testou isso na época da prova, ele perdeu o concurso, porque não
treinou, não sabia como ele ia fazer a prova no dia, ele não tinha essa estratégia se ia começar a redação primeiro, se ia começar nas matérias que ele estava melhor, se ia nas básicas, não ia. Uhum. Ele não sabia isso. Então, a estratégia de prova é um detalhe essencial. O que não pode acontecer? Nego querer pegar os detalhes e não fazer o principal. Que é... Tem uma galera, já viu aquela galera de biblioteca? Sim. Que chega lá, meu irmão, é uma mala. Desce uma mala de carrinho mesmo, já viu? Abre, aí pega o porta-notebook, abre o Vadimeco aqui, 34 doutrinas, tampão de ouvido, não sei o que tal. Quando foi ver, passou 1 hora, o moleque ainda nem começou a estudar. Então, ou seja, o cara quer fazer os detalhes, tudinho, e não faz o principal. Não faz o principal. Sacou? E às vezes os detalhes é a diferença. E eu notei isso muito na prova da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, né? Primeira coisa que eu pensei, eu falei, cara, eu vou ter menos tempo, eu vou diminuir meu tempo se eu começar pelas matérias que eu tenho, né? Que eu tô mais afinidade. Isso, que eu tô mais seguro. Então, quando veio a prova, né, eu olhei e tal, dei aquela folheada, e aí já comecei pelas matérias que eu mais tinha facilidade. E aí eu vi que, assim, deu 30 minutos de prova, eu já tinha feito algumas questões bacanas que eu já tinha uma confiança. E aí eu acho que aquilo ali deu um upzinho durante o decorrer da prova pra... Isso aconteceu né? comigo na prova da PRF, né? Eu abri a prova da PRF e já comecei pela matéria que eu tava tranquila, ali, que era legislação de trânsito, né? E aí eu tava mandando muito bem, eu tinha estudado de cabo a rabo a matéria inteira e eram 30 questões só dessa matéria. Quando eu abri a prova, fui fazer essas questões, cara, eu olhava assim, eu falei, não é possível que eu sei tudo. Das 30 eu errei só uma questão e ainda assim vacilo essa questão que eu errei. E aí eu saí dessa matéria grandona, eu falei, caramba, eu tô bem aqui. E aí isso me deu uma confiança maior, mas só até eu ler ali a redação, quando eu li a redação, deu uma baixada na moral. Mas voltando aqui na PMGO, que você disse que você sentiu essa dificuldade na hora de fazer a prova, Isso. com questão de tempo, redação, estratégia de prova. Então você saiu da prova já sabendo assim, pô, não deu, ou como é que foi? Não, eu saí sabendo que não tinha dado, mas eu sabia que algumas coisas, né, eu tinha conseguido a pontuação, né? Algumas Algumas matérias, né, na verdade. Sim. Mas que, pelo nível da prova... Não, a prova veio Aquela prova PM Goiás, o cara, matando. depois que terminou ela, ele já sabia se ele tinha sido, né, se tinha sido ido bem ou mal, né? Beleza, aí você saiu com esse sentimento de que não deu, mas bateu aquele desânimo, tipo, cara, não é pra mim. Uma semana de luto. Ah, você viveu um luto ali. Viveu uma semana de luto. Fiquei uma semana... Mas uma cara, semana, tipo assim, cara, não quero mais isso, ou uma semana, tipo, ai, calma, deixa eu Assimilando. colocar aqui as ideias no Isso, lugar, e dá eu sabia que ia voltar a estudar. Deu uma refrescada, assim, porque eu também fiquei numa pegada um pouco, né, de acordando muito cedo, aí eu vou tirar uma semana aqui, dar uma tranquilizada, mas não passou pela minha cabeça assim, pô, não, caguei, não vou estudar mais, sei não passou pela minha cabeça. E- Pô, Aí depois, beleza, uma semana de descanso. Uhum. Você decidiu voltar especificamente para a PM do Rio Grande Do Mato Mato do Grosso do Sul. Grosso do Sul. Não. Não. Porque você contou aqui pra gente anteriormente, mas aí fala aí pra galera. Não, o que aconteceu? Foi a seguinte situação. Vivi a semana de luto, PM Goiás, né? E aí, voltei a estudar. Voltei não, comecei das rotas ali da PMDF, né? E aí, foi indo, e isso foi em abril para maio, né? E aí, o edital do Mato Grosso do Sul veio ali em setembro, mais ou menos, com prova, salvo me engano, novembro para dezembro, né? E aí, foi isso. Eu estudava pra PMDF, e aí, quando veio o edital, uma amiga minha que me mandou o edital. Ela falou, olha esse edital aí. Dá uma olhada aí e vê o que você acha. Aí eu olhei e eu notei que todas as matérias do Mato Grosso do Sul estavam contidas na PMDF, exceto legislação da própria polícia de lá e informática. Aí faltando 15, 20 dias ali, deu um gás nessas duas matérias, né? E aí deu certo. Foi lá. Pelas rotas da PMDF, consegui a aprovação no Mato Grosso do Sul. E isso é interessante falar, porque as pessoas estão estudando, a gente sempre fala assim, pessoal, aluno tem um foco,
Tenha um foco no seu concurso. Escolha um concurso. No seu caso, você tinha escolhido PMDF após essa uma semana de luto. E aí você, pô, vou estudar para PMDF. Mas a gente sempre fala também para os alunos, se você tiver condições, se tiver disponibilidade financeira, logística e tiver como ir fazer prova, vá fazer Isso, provas. faça Vá fazer provas. provas, porque ó, você sentiu essa dificuldade fazendo PMGO, porque você não tinha feito nenhuma. Então, isso é muito importante. Vá fazer provas, outras provas, mesmo que não seja ali o seu foco final, porque você vai testar redação, testar o tempo de prova, testar o seu saco de ficar ali um tempão sentado, lendo, Isso, o As matérias que barulho. tá estudando já. isso. Exato. E aí, e ao longo dessa caminhada, mesmo não sendo o seu foco, você pode ir colecionando aprovações. E foi o que Porque aconteceu, e né? foi o que aconteceu com você. Você não estava estudando para essa prova específica e foi lá e fez e deu certo. E uma coisa que tem que ficar claro quando a gente fala assim, ó, obviamente você tem que ter um foco. Você estuda o foco e o concurso da mesma área, né? Certo. Porque tem uma galera às vezes que fala, não, vou estudar para PMDF e vou estudar para auditor Banco da do Brasil Receita, também. Banco do Brasil. Pô, então não vai ter como conciliar esses concursos. Por isso, inclusive na nossa consultoria tem a consultoria Carreiras Policiais. Por quê? Porque existem matérias dentro de concursos policiais que sempre são cobradas. São a base ali, É né? a base. É a base. Entendeu? Então, quando você estava estudando, você deu exemplo disso. Você estava estudando para a PMDF, as matérias da PMDF, quando saiu o concurso da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, você conseguiu perceber que o edital da Polícia do Mato Grosso do Sul estava todo no da PMDF. Isso. O que estava diferente, depois que o edital saiu, é muito possível você pegar após edital. No seu caso, 2 matérias. 2 matérias. Informática e legislação aplicável à PM do Mato Grosso do Sul. Isso. Então, você consegue manter a base as revisões daquele concurso foco, adicionar as matérias diferentes desse concurso que apareceu durante essa jornada Isso. e avaliar. Primeiro, você vai sem pressão. Você fala, pô, vou lá testar o meu conhecimento, pô. Vou testar se eu tô estudando bacana, qual matéria eu tô melhor, qual matéria eu preciso dar uma focada melhor, preciso revisar melhor. E você testa. Isso. E, possivelmente, você consegue aprovação, que foi no seu caso. Isso, e inclusive lá na prova da Polícia do Mato Grosso do Sul, eu comecei pelas 2 matérias que eu tinha visto por último, que no caso foi informática. Tava e bem recente, né? Tava bem recente, tava fresco. Eu fui de ônibus fazer essa prova, né? 10 horas de Caramba! ônibus daqui pra lá, excursão. E aí fui matando Tinha só papiro. concurseiro nessa Só excursão? concurseiro, só concurseiro. Aí fui matando questão e eu fazia minhas próprias questões, porque PM de lá, né? Uma legislação. As questões são bem poucas. E aí eu fui lá, fui fazendo minhas próprias questões dentro do ônibus, parava só pra torar. Aí Muito bom. fazendo questão, e aí foi essas 2 que eu comecei primeiro na hora da prova. E aí quando eu fui fazendo as questões eu vi, cara, se eu tiver errado aqui é porque alguma coisa deu errado mesmo. Mas eu vi que eu tava bem confiante nelas 2 quando eu terminei. As 2 matérias de cara. Eu falei, aqui eu fui bem. Isso é uma pergunta que eu sempre faço para quem vem aqui. Quando você terminou sua prova, nessa que você foi aprovado, quando você terminou, você saiu de lá, tipo, porra, deu certo? Ou você ficou ainda, tipo, será? Ou qual foi o seu sentimento no pós-prova? Eu saí com a sensação de dever cumprido, porque eu pensei assim. Essa é a melhor sensação que existe. Eu falei assim, cara, eu tô confiante nessas matérias aqui e eu sei que eu acertei. Alguma coisa, se eu não fui dentro, eu bati na trave, né? Eu pensei comigo. Só que assim, quis ficar tranquilo, né? E aí eu lembro que o resultado mesmo ia sair um tempo depois ali. Eu tava de prontidão no quartel. E aí eu passei o dia naquela agonia. Eu adoro esses momentos. Conte com riqueza de detalhes. Cara, esse negócio não vai sair, tá previsto pra sair 5 horas, dá 5 horas, não sai. E aí eu tava aquartelado no dia, tava com 4 amigos meus. E eles, pô, o que tu tá nesse celular aí? Sai desse celular aí, pô, não é pra estar no celular agora não, tá, não sei o que. Eu falei, não, cara, é uma coisa séria. Isso a galera não sabia? Eu fui calado, falei pra Ninguém ninguém. sabia. Falei pra minha mãe faltando 2 dias. Falei assim, mãe, tô indo ali. Mãe, vou no Mato Grosso do Sul. Ela, quê? Eu falei, não, vou fazer uma prova lá. Mas já com tudo pago, inscrição feita, tudo certo, né? Mas ela sabia que você tava estudando. Não, sabia, né? E aí ela, não, tá bom, vai lá. E fui e tal, fiz a prova. Quando eu voltei, aí fiquei nessa agonia. Não falei pra ninguém. Aí, um certo momento dessa tarde, esperando o resultado, esses 4 amigos meus estavam comigo.
Aí eles perguntaram o que eu tava tanto agoniado. Eu falei, não, mano, fiz uma prova aí, tô esperando o resultado. Aí eu lembro até hoje o lugar que eu tava dentro do quartel. Aí eu vi que saiu aquele diário com Coração. 200 e cacetada páginas. Aí joguei meu nome, algum motivo não achou. Aí primeiro, depois joguei caixa alta, achei meu nome, né? Aí eu peguei, fiquei assim, olhei, só que não apareceu porque tinha que jogar um pouquinho pro lado e tal. Aí olhei, vi meu nome, mas sabia que meu nome tava lá, só que não sabia se estava aprovado ou reprovado. Aí eu bloqueei o celular e falei, não vou olhar agora não. Oxi, Cara, não, Tão que nervoso sangue que eu frio tava. é esse? De tão nervoso que eu tava. Aí eu lembro que eu fui e parei, eu não, vou olhar. Quer saber? Esquece, vou olhar. Quando eu vi lá aprovado, aí eu gritei, de onde eu tava, eu falei, passei! Aí os meninos olhou pra mim assim, o que aconteceu, cara? Aí eu, mano, passei, fiquei maluco. Eu lembro até hoje, ó, eu lembro até hoje, Que massa. né? E aí, pô, mandei mensagem pra minha família, todo mundo ficou bem feliz, né? Assim, não é de onde eu cheguei, porque ainda não cheguei no objetivo final, mas é de onde eu saí, sabe? Em menos de um ano, de não saber estudar pra ver o aprovado, nome no diário oficial. Você esquece todos os momentos de sono, momentos que você abriu mão de estar ali, querer... Eu sempre gostei de ir pro pagode, né? Oxi, bom demais. Quando for, me aí, chama. abrir mão daqueles momentos que eu realmente, né, gostava pra estar estudando. Naquele momento que você vê seu nome ali aprovado, você ali esquece tudo de dificuldade que você passou e caramba, deu certo, né? A Cara, primeira sensação do primeiro aprovado, eu acho que não tem melhor, bicho. Cara, essa Tu vê aquilo lá, tu fala. É a própria sensação, diga assim, do underdog, né? isso. Você olha, você fala assim, caracas, eu, velho, não acredito que hoje meu nome tá lá como aprovado. É uma loucura, né? Não, e eu olho lá pra trás quando as pessoas falavam pra mim assim, ó, tem que estudar muito. Uns 5 anos estudando. É isso, é aquilo. E aí eu comecei a estudar abril, maio, né? Junho um pouquinho ali, depois CPM em Goiás. Novembro, final do ano, aprovado, menos de um ano. Falei, caramba, cara. É um ditado que eu sempre falo, né? Sem saber que era impossível, ele foi lá e Foi fez. lá e fez. Porque se tu ficar ouvindo a galera que quer te mostrar que é impossível, mano, tu trava. Isso. Porque quantos nego falavam assim, "Ixi, tem nego que tá estudando 5 anos pra esse concurso aí. Ah, fulano de tal, vizinho de um tio do meu, estudou não sei quantas horas por dia, ele tá voando." Aí você fala, caramba, então não tem como, eu vou acreditar no que o cara tá falando. É, Ele tá me dizendo que é impossível. E se eu acreditar nisso, eu me travo. Então você caga pra isso, você faz sua parte, faz o que tem que ser feito e justamente. colhe teu resultado. por isso, por isso a importância da gente saber com quem que a gente anda, quem a gente se cerca, quem a gente vai ouvir. Isso faz É. muita diferença. Muita E diferença. hoje, muitas pessoas, assim, não que, né, tenham saído da minha vida, mas se afastaram porque viram que hoje o meu foco é outro, né? E é natural. E é natural, né? natural isso. Então, isso faz uma diferença. Você tá andando com aquelas pessoas que querem a mesma coisa que você. Tem uma amiga minha que ela me viu estudando, mesma situação desse outro camarada meu. Ela trabalha comigo, né? No mesmo quartel que eu. E aí ela é mais velha e tal. E aí ela já tinha estudado, que tava querendo estudar, voltar a estudar, mas não sabia como. E aí me viu estudando. Aí ela, velho, me passa o bizu. Eu falei, pô, eu não tenho muito não, mas eu tô fazendo isso aqui, desse jeito tá dando certo. Aí ela foi, hoje ela tá na consultoria. Bom, Tá na consultoria, tá na Que massa. consultoria. Qual é o nome dela? A Sara. Ah, muito bom. Ela Foi. tá estudando pra PMDF? Não, ela Outro. estuda pra outras coisas, né? Pra Ah, tá. outros órgãos, mas não o PMDF. Mas ela tá na consultoria. Excelente. E outra coisa, José, fazer uma pergunta. Eu acho que até o momento aqui, a gente demonstrou que é possível, né? Que o estudo, depois de um momento, é uma parada tranquila, você vai gostar. Mas teve um momento ruim também, não teve? Teve. No meu caso, tinha um momento ali que eu ia estudar uma matéria, eu ia fazer questão, eu falava assim, eu acreditava, eu falei, mano, eu não vou passar nesse concurso. Eu não vou dar conta, velho. Eu não sei isso aqui, eu não dou conta de aprender isso aqui. Não é todo dia que é perfeito, né? Não é todo dia. Tinha momento que você não queria. Tinha momento que você chegava lá no seu ambiente de estudo, no meu caso, na biblioteca, e eu olhava aquilo ali, eu falava, mano, e aí? Isso aqui vai ser até quando? Então tem esses momentos também. Vez ou outra tem. Tem. E aí, teve um momento assim, esses momentos? Qual é a ideia? E eu digo, James, que não tem só esses momentos. A gente começa a estudar, a vida da gente não para.
né? Vai acontecer imprevisto, né? Tem família, às vezes na situação de alguém que já tem filho, tem esposa, enfim, N coisas dá para acontecer. E tem dias difíceis. Tem dias difíceis, sim. Tem dias que você para na frente do computador, parece que não entra nada, você vai fazer questão. É um assunto, às vezes é uma questão que você já fez e você não acerta aquela questão, né? Mas um dia após o outro. É um dia após o outro. É Tem dia que é muito bom, mas tem dia que vai ser difícil. Tem dia que você não vai conseguir papirar, não vai ter tempo. Tem dia que sua mente realmente, eu até brinco com os meus amigos, vai estar blindada para o conhecimento, né? Mas tem dias difíceis em si. Com O que eu acho que é importante é não parar. Não parar. constância. No outro dia. No outro dia. Hoje não foi bom? Beleza. Fecha o computador, fecha o livro, faz o que que fez ali, começa do zero no outro dia, o que tem que fazer. E às vezes já aconteceu ter dias ser muito ruim o papiro, em compensação no outro dia, caramba, 80% ali de acerto, 90% de acerto, né? Então acontece sim. Acontece E a muito. gente sempre fala isso também, que quando o James sabe falar muito bem isso, sobre superar os dias difíceis. Fala aí É, tu. é o que eu sempre digo, né? Eu vou dar o meu exemplo. Se tu vê, eu arrepio quando eu falo, porque é verdade, irmão. Sim. Eu falo de verdade mesmo o que aconteceu comigo. Esse exemplo que eu te dei, já teve vezes de eu ir pra biblioteca, que eu estudava em biblioteca, de eu chegar com muito sono na biblioteca, velho. Chegar assim, mano, eu preciso dormir, velho, eu preciso descansar. Mas o meu jeito, no meu psicológico, eu falava, mano, foda-se, eu vou chegar ali e vou sentar, nem que eu durma durante as 4, 5 horas que eu ficar ali, mas eu não vou sair daqui. Eu tenho Eu que estar não lá. vou sair da biblioteca. Eu não vou sair da frente do livro. Não vou. E isso era real. Às vezes eu tava ali, mano, eu tava pescando, eu tentava, o dia não era bom, não conseguia evoluir, mas eu falava, eu vou superar esse dia ruim. Eu vou superar. Porque se amanhã for um dia tranquilo, normal, aí que eu não desisto dele mesmo, pô. Se eu não Isso, desistir do dia difícil, se eu isso. não parei de estudar num dia difícil, se eu não me enganei falando, não, não, hoje eu tô cansado, hoje não dá, não, vou descansar. Pô, uma sensação boa. Aí eu já desisti daquele dia ali que era difícil. Pô, pra eu desistir num dia que é mais tranquilo, é mais fácil ainda, pô. É, Entendeu? justamente. Então eu sempre fazia isso. O que eu digo comigo. Eu ia. Tentava ganhar meu 1% todo dia, mesmo que fosse um dia ruim. Só se fosse impossível mesmo de eu estudar. Mas eu tava lá estudando. Então, quando você supera um dia difícil, um dia fácil, tu vai voar, velho. E Sempre pensava assim. às vezes eu tava até parando pra pensar, depois que eu vi um nomezinho aprovado lá, né, no diário oficial, esses dias ruins, eles se A gente apagam, esquece. apaga, Vou te, sai vou, da memória. vou te falar, hoje a gente estava tendo uma reunião com a equipe, né? Reunião de alinhamento ali da equipe. E a gente conversando, conversa vai, conversa vem. Bicho, hoje a vida que eu tenho, minha vida, não tô falando que tem uma vida diferente e tal, nem nada. Mas o que eu faço na minha vidinha, no meu dia a dia, eu tava explicando isso. Tudo que eu faço hoje é graças ao esforço que eu tive ali atrás, pô. Eu vou dar meu exemplo fático aqui pra galera que tá escutando, pra tu tá escutando. Pô, eu tenho minha vidazinha tranquila, eu gosto de praticar meu esporte, eu gosto de fazer crossfit. Pô, se eu tô no crossfit 3 horas da tarde numa quarta-feira, ali, pô, me exercitando, foi porque eu banquei uma etapa ali atrás. Eu, pessoalmente, me sinto tranquilo em estar no CrossFit Se 3 sente horas, 2 horas da merecedor, né? tarde, merecedor daquele momento. Se eu faço o jiu-jitsu, que eu faço, à noite, eu tenho ali meu horário de jiu-jitsu, eu me sinto tranquilo em estar no meu jiu-jitsu, porque eu banquei uma etapa ali atrás para eu estar fazendo o que eu estou fazendo hoje. Vivendo a vida que eu quero, a minha vidinha tranquilo, que eu gosto. Se eu tenho condições de ali oferecer alguma coisinha tranquila para minha família, eu lembro que eu banquei uma etapa ali atrás, entendeu? Sim, Então eu sempre falo isso, bicho, os momentos ruins, eles são ruins, mas o resultado disso é 1000 vezes melhor. 1000 vezes melhor. 1000 vezes. Vezes O melhor. que eu vivo hoje, eu passei por esses dias, pô. Eu passei dia desacreditado, pô. Eu já contei isso em outros momentos, de eu chegar na biblioteca e eu falar assim, quase chorando. Eu falei, mano, eu não vou passar na prova. Tem dias Eu assim. não vou passar. Eu falava assim, eu não vou passar. Tipo, de raiva mesmo, de às vezes jogar assim, falar, mano, acabou, velho, não vou passar nessa porra, não. Vou continuar na vida que eu tô assim, desenrolando. Não vou passar. Já teve esses momentos. Também teve os momentos que eu falei, mano, não tem como eu não passar. Isso. Eu tô voando. Não tem como eu Eu não tô passar. muito bem. Eu tô muito bem, não tem como. Eu tô fazendo o que tem que ser feito, eu vou passar. Então, toda essa jornada do estudo, do papiro, da prova, das etapas, tudo aquilo valeu a pena pro que eu tenho hoje.
pra vida, minha vidinha ali, tranquila, valeu muito a pena, pô. Sacou? Uhum. Então é isso, a galera tem que visualizar isso. Teve uma aluna hoje que mandou lá o que ela desenhou, escreveu no quarto e colocou lá. Pô, eu quero viajar, ou eu não sou rica. Ah, eu quero ter dinheiro. Ah, eu quero ser polícia, tal. E colocou no quarto dela. Ela tá visualizando o que ela quer, pô. Mas pra chegar lá tem uma jornada. Tem um processo. E o que eu digo, eu não sou especial, sempre falo isso. Eu não sou um cara assim, gênio de outro mundo, nem nada. Fernanda não é. Você não é, pô. Todo mundo aí que quer, ó, que tá assistindo aqui, que quer ser polícia, tem as dificuldades que eu tive. Tem as dificuldades que você teve. Ou até mais, né? Ou até mais. Enfim. Mas pode superar, pô. Pode seguir e ter o que quer. Obviamente. Sim. Eu acredito muito nisso. Eu falo porque eu vivi isso, sacou? É um caminho que a gente tem que passar, né? E nesse caminho vai ter escuridão, vai ter N coisas. E é isso que você tá falando. Só que quando você chega lá na frente, aí você vai ver que Que vale a pena. Vale a pena. vai esquecer vale de a tudo. pena. Pelo contrário, você vai se edificar. Caramba, eu passei por aquilo e olha onde eu tô hoje, né? É justamente isso. Exatamente. E eu falo, mano, isso é sonho de vida, pô. Eu, no meu caso, eu me motivava pelo sonho de vida. Eu tinha sonho de vida de ser policial. Eu falava assim, até brinco com os amigos hoje, né? Fala, pô, às vezes dá vontade de pedir um DARF pra eu devolver metade do salário. Falando, não é possível que eu tô recebendo pra viver isso, cara. Eu Meu falei, Tá na sonho. rua, mano. Eu acho massa eu falo isso quando, direto também. quando ele posta assim, o melhor emprego do mundo. É, Caralho, mas é pô, o Pô, melhor mano, emprego imagina, do tu tá numa mundo. barca zona, uma barca preta, equipadona, fuzil, fardado. Meu irmão, você tem armamento ali de tudo quanto é jeito, você tá na rua, você tá servindo. Pô, mano, isso é emprego, xerife. Eu falo, mano, isso aqui é o quê? Isso é o melhor emprego do mundo, não tem como. Eu tá fazendo aquela atividade, eu tá na rua, eu olhar, eu ver as pessoas olhando, eu servir, sacou? Eu servir a sociedade, atrasar o ladrão. Sabendo que eu tô tudo, fazendo velho, bem pro outro e bem pro realizando outro. meu sonho. Pô, né? mano, eu falo e eu, É uma junção de tudo, Isso. cara. eu falo, não é demagogia. Eu falo porque o que me motivava era isso. Uhum. Era ser policial, atividade policial. E todo o plus veio. Porra, eu tenho um salário maneiro, pô. Me fala hoje, eu te falo na moral, aqui na realidade do DF e tal. Quem aqui na iniciativa privada ganha 7, 8 mil, 9 mil reais? Quem que ganha na iniciativa privada? Bom, 1% da população. Muito difícil. Iniciativa privada tem médico, ou tem dentista, tem engenheiro, tem advogado que não ganha isso, Não ou se ganha ganha isso. tem que ralar pra caramba. E eu ainda digo mais, às vezes a pessoa não é feliz naquilo que ela faz, ela tá só Exatamente. pelo financeiro, Exatamente. né? E você entendeu? Então eu falo, aí vem o plus do salário, tem o plus da estabilidade, enfim, tem o plus da escala, sacou? Então tudo isso veio com o meu sonho de ser policial. Tem gente que se motiva porque quer ganhar uma grana, quer dar uma qualidade de vida melhor pra família. Porra, justíssimo, mano. Justiça. Justíssimo, padrão. Cada um escolhe seu motivador. Mas a motivação é aquela, pô. A motivação é assim, ó. É. Você tem que ter a motivação? Tem. Mas o principal, disciplina. A disciplina, ela traz aquilo que tem dia que você não quer. Você tá lá pela disciplina, né? Porra, se eu não fizer hoje, vai estar errado, vai quebrar o meu ciclo, né? E aí é a Exatamente. disciplina que faz você, no dia ruim, é a disciplina que faz você estar lá. E já aconteceu, às vezes, eu não querer estar pela disciplina e ser um dia de papiro fantástico, né? Exatamente. Tipo, o que eu não esperava. Da forma que eu comecei o dia, caramba, hoje não vai ser legal. Mas quando vai ver lá no final, pô, hoje foi bom. Hoje deu bom o papiro. Falando dessa parte, porque o James falou muito sobre motivação. Como que você se motivava nesse processo aí? Tem gente que assiste vídeo, tem gente que faz igual essa aluna que fez um painel no quarto dela. Tem pessoas que se motivam de várias formas. Como que era a sua forma de se motivar? Ou você não tinha forma nenhuma? Era só sentar e estudar mesmo? Não, assim, eu tenho minha. Até hoje eu tenho, né? Minha motivação. Então, às vezes eu procuro, né? E fazer coisas que me deixam mais perto daquilo que eu quero estar, né? Exemplo, vai ter uma formatura, um quartel da Bom. polícia. Eu vou lá. Ah, mas tu não conhece ninguém? Quero saber, eu vou. Vou lá. É o que eu me imagino ali, eu quero estar ali um dia. Então eu tenho que me imaginar fazendo aquilo ali, né? Como se no futuro
eu estivesse ali. E aí, uma das minhas formas é essa, mas nem sempre é possível, né? Sim. Então, às vezes, a maioria das vezes é realmente internet mesmo, acompanhar as pessoas também, né? Acompanhar os irmãos Solícios, Muito bom. né? Isso aí eu acho que é fundamental, a pessoa ter uma forma ali dela se motivar, né? E no meu caso foi dessa forma. Muito bom. A gente está se encaminhando aqui para o finalzinho do podcast. Beleza, você fez a sua prova, foi em dezembro? Novembro? Novembro para dezembro, A isso, sua final prova. de novembro. Aí, ainda, para quem não sabe, né, ainda tá nas fases, né? Você já Isso. fez o psicotécnico. Isso, fiz a prova, né, a objetiva, aí agora psicotécnico. Mês que vem, saúde, né, a parte médica. E aí, meados de junho ali, físico. Mas tá na massa, o físico Não, ali, TAF você tá treinando, tranquilo, tá batendo todos os índices. TAF é a obrigação do Afinal, militar já, né? Isso que eu ia falar. Afinal de contas, né, Né? você... 3.200 em 12 minutos. Mas a nossa média, olha como é que é, né? A nossa média no quartel, pra minha idade, é 2.800 em 12 minutos. Cara, né? é sugado? 2.800 em 12 minutos. E aí eu abri lá 2.400 em 12 minutos, aí é só manter a constância aí, a disciplina. E continuar treinando para não dar nenhum BO no Não dá, dia, isso. né? Não dá, Fazer o fortalecimento. não tem problema Vou fazer nenhum. igual aquele, como é que foi o cara que foi no podcast que falou que fazia quando é que é? 12 em 6, Em uma seis, parada assim. vez do outro em tá indo de 4. carro ou de bicicleta, só se for, cara. O cara falou que fazia, era 3.200? 3, Eu nem não, era lembro. 3.200 em 6 minutos. Em 6 minutos. pô. Aí ele falou, vou fazer em 6, vez outra eu fazia em 4. Não, Mas tu tava o quê? De moto? tá de sacanagem. Né? E o cara fala sem, Não, ele fala tremer a tranquilão, cara. assim. Não é possível, gente. Ele deve É, ter ele se colou as confundido, placas, não é pô, ele possível. colou as Alguma placas, coisa não é aconteceu, possível. ele varou muito ali. Não, pelo amor de É. Deus, ele tava nervoso, né? Era possível. Isso aí. Alguma coisa ali saiu errado. Não é Pra possível. quem não entende, sei lá, você corre, em regra, concurso, por exemplo, da PMDF aqui, o TAF lá, a corrida era 2.600, você tinha que correr 2.600 metros em 12 minutos, Era. masculino. Era. É. Aí baixou agora pra 2.400 o masculino, em 12 2.400 minutos. masculino, em 12 Isso minutos. aí dá um pace de quê? De 4, 4 e um quebradinho ali. uns 4,40? Isso, dá Você, 4 por aí. isso. O que é o pace? Você correr 1 quilômetro em 4 minutos, Em 4 minutos. e 40 segundos, em média, mais ou Isso. menos, 40 e pouco, sei lá. Então, É quase a média do KM ali, mais ou menos, né? exatamente. E o cara, pra bater 3.200 em 4 minutos, ele tinha Não. que correr 1 quilômetro em 1 minuto, 1 quilômetro em 1 minuto e 10. Nem de carro, cara, Não, sei lá. É muito difícil, cara. difícil. É. Eu explicando aqui, eu querendo ser muito didático aí pra quem não entendeu. Com todo respeito, é muito difícil você fazer isso em 12 Não vou minutos. dizer impossível, mas muito difícil. Então, beleza. Então, falta ainda as fases ali do concurso para finalmente selar. Olha, você vai terminar as fases do seu concurso e, se Deus abençoar, né, se for a vontade de Deus, ela se chocar com o que você está trabalhando para isso, você vai estar aprovado na PMDF antes mesmo do final dessas Isso, etapas. Isso, justamente. Lá é última fase, igual eu falei, junho, que é a parte física, né? E aí a prova é agora já, né? Pois Então, é, tá então, perto. Já fez sua inscrição e já pagou. Já, tudo Pelo certinho. amor de Tem Deus. coisa que não pode Inclusive, você que está assistindo, se você ainda está estudando para a PMDF, não fez sua inscrição e não pagou, você está errado. Não só para MDF. Vou só abrir um lequezinho aqui que amanhã é o último dia para M de Minas também, quem vai fazer aí. Excelente. Você vai fazer? Não vou fazer, mas, né? Já deixou o bizu, né? Deixa o bizu porque tem muita gente que Verdade. vai fazer aí, né? Para a gente fechar aqui o nosso Papirocast, finalizando aqui, eu queria que você deixasse, inclusive, até queria... Você quer falar alguma coisa antes? Obviamente, ele vai deixar um recado aí. Ou sei lá, se tu quiser também comentar alguma coisa ainda sobre o papiro que você não comentou dessa jornada, sei lá, tem alguma coisa que você acha que... Não, e assim, depois deixar esse recado, você sacou? Inclusive, eu vou pegar até uma pergunta que um seguidor fez aqui para mim, e aí eu vou falar para tu aí. Mas ele Mas continua. Fala em alguma parada. Se você falar assim, mano, tem uma parada que eu queria falar, mas eu ainda não comentei, sei lá, do papiro. Sei lá, se você quiser comentar alguma parada aí. não, o que, assim, muita gente, a dificuldade de muita gente realmente é aquela disciplina, né? É saber, pô, tô fazendo aqui, mas será que vai dar certo? Essa dúvida, né? A dúvida é uma parada que ela não tem, ela vai
habitar na cabeça de quem papira dioturnamente. Exatamente. Ela vai estar ali. Cara, mas será que vai dar certo? Será? Eu sou prova viva que vai dar certo. Eu não era, né? E eu tinha muito essa dúvida, né? Será que vai dar certo? Será isso? Será aquilo? Né? Mas acredita no processo, faz tudo certinho, constância, disciplina. A questão a gente chama no exército de processo jesuítico, né? Aham. Já era uma frase que eu conhecia por conta de estar lá dentro. Mas aí quando eu cheguei na consultoria aqui, eu vi essa frase, eu falei, caramba, essa frase aqui De também, novo? cara. Mas confia nessa frase, porque é isso mesmo, a repetição com correção até exaustão leva à aprovação, né? Exatamente. Lá é diferente, é repetição com correção até exaustão leva à A perfeição. perfeição. Mas é isso, né? Então confia no processo que realmente faz a diferença e vai dar certo. E eu acho que para você validar qualquer coisa, você tem que ter um resultado. Você Sim. valida, né? Sim. Eu vou dar meu exemplo novamente, é o que você disse. Eu tinha essa dúvida diariamente também. Pô, será que eu tô fazendo certo? Pô, eu ainda não tive o resultado, eu não fiz, não tive minha aprovação. Mas será? Aí você estudava de um jeito e tal. E o que que eu decidi, mano? Eu decidi colar com quem já tinha passado o caminho. Eu decidi colar com quem já tinha o resultado, com quem já tinha o título, com quem já tinha aprovação. E desse momento que eu decidi colar e acreditar em quem ia me guiar, em quem ia me direcionar, eu falava, mano, é isso, eu vou acreditar no plano. Eu vou acreditar no que o cara tá falando. Eu vou acreditar nisso. Eu vou fazer minha parte e acreditar no que o cara tá falando. Se ele falou isso e eu fizer a minha parte, eu vou ver o resultado. Vai ser 2. Ou aprovado ou reprovado. Eu vou saber meu resultado ali. Depois disso eu questiono. Eu falo, pô, irmão, e aí? Qual a ideia? Fiz a porra toda, deu errado. E aí? Obviamente que você vai colher algo positivo. Então, um diferencial pra mim, quando eu tinha essa dúvida, e é importante você confiar em alguém, porque às vezes você fala, bicho, eu acho que eu tô fazendo isso, será que tá certo? Só de você ter o contato com alguém, você fala, mano, tô fazendo isso. E aí, o que que você acha? Meu irmão, tá certo, é isso mesmo. Sério? Sério. Meu irmão, aquilo ali te tira um peso Isso. gigante. Aí, Você se sente ali na mesma. é, Pô, tô na ideia. tá na ideia, exatamente. Então era isso. O que eu sempre costumo comentar para os alunos da consultoria, ou para quem tá assistindo, tá em outra consultoria, ou tá pegando bisu com alguém, mano, acredita no plano que você escolheu para você. Isso. Acredita no plano, não vai lá questionando, tipo, que tem um cara aqui que fala, não, não, o cara falou isso, mas o bisu que eu vi é melhor assim. Ah, mas não, desse jeito não, eu prefiro assim. O cara que fica questionando, mano, ele vai ficar nesse conflito o tempo inteiro. Eu digo, mano, acredita no plano, velho. Segue o plano que você escolheu pra você. Tem o caso aqui, nossa consultoria Irmãos Polícia. Segue, bicho. Segue, vai lá, põe um passo a passo. Você é validação disso. Você Isso. teve seu esforço, obviamente, mérito total seu, mas é validado, aplicou a metodologia, aplicou o plano. Pô, você escolheu um outro, não tô falando, não que seja, não é Irmãos Polícia, escolheu um outro. Bota em prática o que você escolheu. E vai até o final. E vá até o Vai final. até o final. Só Sacou? para quando der certo. Só para quando der Isso. certo. Se dedica. Só se você vê mesmo, não, mano, isso aqui, o cara viajou mesmo, só se for uma parada muito esdrúxula. Você tá vendo que você tá fazendo o que tem que ser feito, mas aí você percebe, não, realmente, isso aqui tá errado. Antes disso, mano, aplica, segue o que você desejou pra você, o que você escolheu pra você, né? Isso. Não, vocês falando aí, só para quando der certo. Eu vou tentar falar, né? Uma coisa que o Paulo falou, não sei nem se vai sair certo. Ele virou pra gente e perguntou assim: sabe por que que antigamente a dança da chuva dava certo? Sabe? Porque eles acreditavam. Não, Não? porque eles só paravam Quando quando dava. chovia. Quando chovia. É, faz Exatamente. sentido. Faz sentido. E aí é exatamente isso que eu quero pegar como gancho. Cara, se você escolheu estudar para concurso, só para quando der certo, Só para quando der certo. que aí vai funcionar. Isso. E Tenha sangue nos olhos para ir até o final com o seu planejamento, na forma que você escolheu. E vai até o final, cara, que vai dar certo. eu tenho uma frase assim que eu tenho, né? Eu até penso que é: tenha sempre em mente o seu objetivo final, né? Tenha sempre em mente o seu objetivo final. Vai acontecer alguma coisa, vai acontecer isso ou aquilo, mas continua pensando no seu objetivo final. Porque se for realmente seu objetivo, seu sonho, sua meta, aquilo ali vai ser bem maior do que alguma coisa ali momentânea que, né, você tenha que abrir mão. Excelente. Então, para a gente fechar aqui esse papo massa que a gente teve aqui, se você quiser falar mais alguma coisa aí para quem está estudando, para quem está nessa jornada, fica à vontade aí. Pode falar umas palavras Beleza. aí para a galera. Seguinte, foquem, porque
eu realmente, há um ano atrás, era a prova viva que eu não sabia como fazia, não sabia como se ia dar certo ou não. E hoje eu tenho a certeza de que uma hora chega, né? Se você fizer certinho, se você tiver a sua disciplina, a constância, essa hora vai chegar para todo mundo, né? É igual eu falei, não é de onde eu já cheguei, mas é de onde eu já saí, né? Quando eu era mais novo, na época de ensino médio, né? Quem olhava para aquele José Davi lá da época do ensino médio, nunca imaginava que hoje estaria aprovado em concurso público. Mas eu acreditei, fiz o que tinha para fazer e deu certo. Então, acreditem, foquem no processo que esse nome no diário vem. E eu posso dizer, é uma sensação Massa. inenarrável. Bom, excelente. Muito bom, meu parceiro. Muito Tamo bom junto. mesmo, Muito José bom. Davi. E a gente espera te receber aqui novamente agora com uma outra aprovação e também, quiçá, você ombreando com a gente nas ruas aí do Distrito Federal, trabalhando Se Deus conosco. quiser, se Deus Se quiser. essa for a vontade de Deus, estaremos aqui para te receber e lá também na Polícia Militar para te receber com um carinho especial. Excelente. No É curso de Já formação. conheço isso daí, eu Ele já é imagino. pendurado, não vai entrar na mente do cara, não. O cara vai Vai chegar lá. que... Ele vai falar, eu conheço esse teatrinho aí. Mas sabe que é possível pagar outras etapas lá dentro, aí que a gente tá Acontece. por lá, né? Aí vai ser diferente, a pegada é outra. Tem uma das outras etapas lá, mas Vai dar certo, Excelente, vai dar excelente. certo. Então, Muito bom. quer falar mais alguma coisa? Isso aí, pra galera? agradecer. Aí a galera aí com certeza pegou vários bisus contigo aí, saber que tu é de carne e osso, que tu é igual elas. E é isso, pô. Não tem nada diferente do que o papiro, estudar. Só sacou? o papiro liberta, a Só gente o diz. papiro liberta. Eu sempre falo, o nego às vezes manda assim, James, posta uma foto lá em Busteira, com fuzil, farda, o batalhão, rua. Eu falo, mano, vez ou outra eu posto sim. Mano, mas sabe o que vai diferenciar a tua vida? Estudar. Papira, estuda. É isso que vai mudar a tua vida. É A você. maior motivação que você vai ter é quando você for lá, estudou e vai fazer as questões e tá lá, 90% de acerto, A famosa 95%. sensação de progresso, um Essa daí é simulado e boa. você tá lá nas cabeças do simulado. Não vai ter motivação maior que essa. Não vai ter uma farda, não vai ter um vídeo, não vai ter uma formatura militar, não vai ter nada mais motivador do que você ver que você vai poder viver aquele protagonismo e não ficar só vendo os outros. Sacou? Justamente. Então não tem mais nada motivador que isso. Então tu que tá escutando isso, tá vendo, meu irmão? Estuda, velho. Estuda, isso é o principal. Não foque nos detalhes. Foque primeiro no principal e os detalhes eles vão ser agregados, sacou? Isso. Então é isso. Meu Excelente. bizu é esse aí pra Muito pra bom. galera. Excelente. E a gente ficou te devendo aqui o nosso kit Underdog, porque a Justo. gente achou que já tinha enviado para casa dele. É. Mas arará esse momento que você vai receber o nosso kit, a nossa camisa, caneca e demais Excelente, coisas. pra aumentar aí o papiro, né? Dar aquela moral a Exatamente. mais. Para você estar ali com essa Excelente. caneca do seu lado, estudando firmemente, com sangue nos Excelente. olhos. Tô aguardando aí. Muito obrigada aí pela sua presença, por ter aceito o nosso Eu que convite de estar agradeço. aqui nessa conversa massa, viu? Eu que Muito agradeço. obrigada. Satisfação também é toda minha. Muito bom. Pessoal, então é isso. Muito obrigada aí pela audiência de vocês. Mais um episódio aqui do Papirocast e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Até mais. Valeu.